Fala, torcedor, tudo certo? Seja bem-vindo, esse é o canal ATA, o seu canal de notícias e informações de dupla Grenal e notícias e informações nesse vídeo do Grêmio, já contando com o teu like, com a tua inscrição. E hoje nós vamos falar sobre o perigo de perder muito em breve Matias Villasanti, um dos nossos principais jogadores. Pois bem, nós aqui do Grêmio não queremos perder os nossos grandes jogadores, ainda mais quando eles começam a encaixar de uma forma como é o que está acontecendo com o meio de campo do Grêmio, que tem hoje o trio PVC, né? Matias Villasanti, o Carbadio e o PP. O que acontece? Villasanti, só para relembrar, é um jogador que chegou vindo do Cerro Porteño, era capitão do Cerro, veio em 2021 para suprir a saída do Matheus Henrique, né, que foi para o futebol italiano, e aí o Matias Villasanti veio para o Grêmio. O Grêmio tinha o Filipão na época, né? Filipão fez contato com o Arce, Tique Arce, que foi nosso lateral direito histórico, que hoje que era treinador do Cerro Porteño na época, que deu as melhores referências possíveis, que inclusive facilitou a vinda do Villasanti aqui para o Grêmio. E nós sabemos que o começo do Villasanti não foi chegou a ser questionado, não jogou todos os jogos, jogava meio que fora de posição, mas agora nós podemos dizer que o Villasanti é talvez o principal jogador do nosso meio de campo. Ele faz muito bem aquela função de defender e atacar, ele vai de área a área, ele tem um salário hoje que não é um salário considerado alto, o salário dele é na casa de 250 mil reais, para o que ele entrega até acho que é um salário bem baixo, comparado com outros jogadores que ganham até mais do que ele e não jogam metade do que o Villasanti joga, mas essa é uma questão que nós temos que dar atenção muito em breve. E o Matias Villasanti, ele, por tudo isso que a gente vem falando, ele é um jogador que a gente precisa ficar muito de olho, porque tem contrato até o final de 2024, mas na metade do ano que vem já pode assinar um pré-contrato. Bom, mas qual é o risco real que acontece? Matias Villasanti vem jogando pela seleção paraguaia, agora que começam as eliminatórias, o mercado europeu se volta muito a sua atenção para jogadores que possam se destacar nas seleções sul-americanas e principalmente nas seleções com uma tradição de futebol digamos assim, de segunda prateleira, como é o caso do Paraguai, por exemplo, que não é uma seleção top, mas que tem eventualmente jogadores de qualidade, e é o caso do Matias Villasanti. Ele tem 26 anos, ou seja, já não seria um jogador para ser contratado por um grande clube, por os clubes mais gigantes da Europa, mas existe um mercado, digamos assim, de segunda linha na Europa, que paga muito bem, que são aqueles clubes que não são os maiores clubes, por exemplo, da Espanha, são clubes da França que não tem um futebol muito competitivo, mas paga muito bem, são times, talvez, times de segunda parte de tabela da Premier League, enfim, deu para entender mais ou menos qual seria o mercado do Villasanti. A Fiorentina, que fez carga para tentar levar o Villasanti agora, recentemente, é um desses times. A Fiorentina, inclusive, obviamente negou um contato pelo jogador, jurou de pés juntos, né? Inclusive o Nicolas Burdisso, jogador histórico da Argentina, que é diretor na Fiorentina, ele deu uma entrevista deixando claro que não fez contato com o Grêmio, mas a gente sabe que sim, houve uma consulta, houve uma tentativa de alinhavar um negócio, inclusive contato com os próprios empresários do jogador, e provavelmente na próxima janela a Fiorentina volte aí sim com força para tentar levar o Villasanti, inclusive até provavelmente tentando assinar um pré-contrato para não pagar nada pelo jogador no final do ano. No final do ano não, na metade do ano que vem. O que acontece? Se o Grêmio conseguir valorizar o Villasanti, fazer com que ele possa então ter uma valorização salarial, estando na Libertadores, disputando títulos grandes, a tendência é que o Grêmio consiga segurar esse jogador de tanto valor que está hoje no time do Grêmio. Por isso, fica o alerta aqui que o Villasanti, hoje peça fundamental no time do Grêmio, no meio de campo, no time do Renato, que o Renato conseguiu montar. Caso ele saia, nós teríamos grandes problemas para repor tecnicamente esse jogador dentro de campo. Por isso, nós precisamos pensar
lá na frente, para que Vila Sante ele não saia do Grêmio tão cedo. Certo, gente? Esse é o conteúdo sobre o Vila Sante.